sei que vocês estão com fome, então, glória a Deus. Mas eu vou dar uma palavra aqui, rápida e objetiva. E eu peço a colaboração dos irmãos, amém? Ninguém dorme aí, a gente lê. Quem trouxe a Bíblia, a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 7, livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 9 e versículo de número 12. Livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 9 e o versículo de número 12. Desde já, enquanto os irmãos trouxeram a Bíblia, está procurando o texto, eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concede, nesse momento festivo. Mais um aí, pastor, está completando. Para minha honra está ministrando aqui. Irmãos, eu prometo que vai ser apenas 15 minutinhos, porque eu estou olhando aquele bolo, odeio aquela torta, aí começou a ficar. Eu acredito que não é só eu que estou assim, tá vendo? Que crente gosta de comer mesmo, viu? A gente não bebe, nem fuma, mas come mesmo, tá lugar. O texto está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 9 e o versículo 12. Está escrito assim: então tomou Samuel um cordeiro de Mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu queria que a igreja repetisse só essa parte B. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, pode se assentar, por gentileza. Ele tem aqui as notas que ele foi musical. Você colocou no começo. Ô, Micael. Bem, irmãos, o texto que nós temos é um texto muito interessante, porque todo texto na Bíblia tem um contexto dele, por que está sendo escrito, o que estava acontecendo, para que o escritor escrevesse os versículos e o texto que nós lemos. É bem verdade que a Bíblia ela é composta de 66 livros. Esses 66 livros é divididos em Velho Testamento e em Novo Testamento. Toda a Bíblia escrita, ela fala de Jesus. Jesus, ele é o centro da Bíblia. O tema da Bíblia é Jesus Cristo. Porém, Deus, ele separou uma nação. Ele elegeu uma nação. Nós sabemos que essa nação era Israel, conhecido como Israel de Deus. Porém, essa nação que era escolhida por Deus, eleita por Deus, protegida por Deus, essa nação era composta de pessoas. E nós sabemos que quando falamos de pessoas, estamos falando de pessoas imperfeitas. Nós estamos falando de perfeição, estamos falando de pessoas que são falhas, pessoas que são imperfeitas. Mas Deus, na sua grande sabedoria, no seu grande conhecimento, Deus já sabia que este povo era imperfeito, era falho e não seria obediente ao extremo à sua palavra. Então Deus, ele vai usar Moisés, vai dar leis a Moisés. Moisés vai trazer essas leis, esses preceitos para esse povo, essas regras, para que esse povo andasse conforme a vontade de Deus, o seu Senhor. Mas a Bíblia diz que esse povo desobedece a Deus. E interessante que no livro do Êxodo, capítulo de número 37, a Bíblia diz que o povo queria algo para ter certeza que a presença de Deus estava com eles. É por isso que no livro do Êxodo, capítulo de número 37, a Bíblia diz que Deus, ele derrama o teu espírito de sabedoria ao homem por nome Bezaleel, e este homem vai construir, vai ornamentar uma arca que seria posteriormente
a representatividade da presença de Deus. Então, a Arca da Aliança representava a presença de Deus no Velho Testamento. É por isso que, se você permear nas páginas seletivas da Bíblia, você vai perceber que quando tinha guerras, eles confiavam mais na Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança era a representatividade da presença de Deus. Mas interessante que, no contexto que nós lemos, a Arca da Aliança estava com o povo. E a Bíblia diz que esta arca estava ali aproximadamente 20 anos. Porém, nada acontecia. O povo não prosperava, o povo plantava e não colhia. O povo estava com uma arca que era a representatividade da presença de Deus. Porém, o povo não se relacionava com a presença de Deus. Irmãos, vir à igreja, congregar em um templo, não significa que eu tenho a presença de Deus. Até porque a igreja, a porta fica aberta, e se não tiver um porteiro, até cachorro entra na igreja. Então, entrar na igreja não significa que eu entrei no culto. Vir à igreja não significa que eu tenho relacionamento com o dono da igreja. O contexto do texto que nós lemos era esse. O povo tinha a Arca da Aliança, que era a representatividade da presença de Deus. Porém, o povo não se relacionava com Deus. Irmãos, o que é se relacionar com Deus? Se relacionar com Deus não é eu vir a um culto só quando eu preciso de algo de Deus. Não é eu vir a uma campanha onde eu estou exigindo que Deus faça, mas eu não faço nada para Deus. Isso não é se relacionar com a presença de Deus. Na verdade, isso é interesse naquilo que Deus tem para nos proporcionar. Mas um crente que se relaciona com a presença de Deus é um crente que em janeiro ele continua sendo crente, em fevereiro ele continua sendo crente, com enchente ele continua sendo crente, sem enchente ele continua sendo crente, perdeu tudo, continua sendo crente, perdeu nada, continua sendo crente. Aquele crente que tem relacionamento com a presença de Deus, ele é diferente. Ele não vem para o culto receber, na verdade ele vem para o culto entregar para Deus. Então havia uma diferença naquele povo. Aquele povo servia a Deus, mas não se relacionava com Deus. Então a Bíblia diz que a presença de Deus estava ali, porém o povo não se relacionava com a presença de Deus. Uma coisa que causa uma confusão na minha mente, Evandro, é que a Bíblia diz que Deus ele tem muitos atributos, mas há 3 atributos que nós mais falamos, que é Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Onisciente, sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. Onipotente, tem todo o poder. E onipresente, está em todos os lugares. Porém, Deus está em todos os lugares, mas ele não se revela em todos os lugares. Deus só se revela em um lugar onde tem pessoas que se relacionam com ele. Deus está em todos os lugares. Luciano, e qual é o lugar que Deus não está? No inferno. Só lá. Porém, há um tributo de Deus lá no inferno. Que tributo é esse? A justiça de Deus está lá. Então, irmãos, eu quero que você entenda isso aqui, e eu vou chegar lá no texto que nós lemos. O povo tinha a Arca da Aliança, que era a representatividade da presença de Deus, mas o povo não se relacionava com Deus. Eu já cometi esse erro há muito tempo atrás, quando eu era novo convertido na Bíblia. Novo convertido na Bíblia, porque tem gente que tem muitos anos de crente, mas ainda vai ser novo convertido quando entender a Bíblia de verdade. E eu já cometi muito esse erro. Quando eu ia orar, eu falava, eu estou indo pagar preço. Irmãos, eu já fui errôneo quanto a isso. Se você ama a presença de Deus,
se você se relaciona com Deus. A Bíblia diz que a igreja de Cristo é noiva de Jesus, na tipologia de um casamento. Sabia que o arrebatamento vai ser o Espírito Santo, a tipologia do amigo do noivo, que é Cristo, vai levar a noiva, que é a igreja, a noiva de Cristo, vai levar para Cristo, ou seja, vai acontecer um casamento no mundo espiritual. Irmão, se eu sou a noiva de Cristo e eu acho que me relacionar com Ele é pagar preço, é porque eu não amo meu noivo. Quem aí já entrou em noivado, já entrou em namoro? Você contava a hora para conversar com o seu namorado, você gostava de conversar com a sua namorada, com a sua noiva, com o seu noivo. Então conversar com Cristo nunca foi pagar preço, é relacionamento, é prazeroso falar com Ele, é prazeroso eu orar. Porém as pessoas acham que orar é pagar preço, mas depois nós falamos disso. Então esse povo não se relacionava com Deus, mas confiava que a arca estava ali e Deus iria o livrar dos seus inimigos. E perceba que a Bíblia diz que o cerco vai se fechar, os filisteus vão cercar o povo de Deus, e o povo de Deus estava mais além do seu não relacionamento com Deus. Por quê? Porque eles eram povo de Deus, escolhido por Deus, separado por Deus, eleito por Deus, amado por Deus, mas mesmo assim não se relacionava com Deus, mas se relacionava com outros deuses, com D minúsculo. Quem eram esses outros deuses? Eram os deuses das outras nações. Eles não se relacionavam com o verdadeiro Deus, mas se relacionavam com os falsos deuses. E eu preciso trazer um alerta aqui. Tem gente que passa mais tempo, e eu quando falo tem gente, eu estou falando para crente, estou falando para ímpio. O ímpio por si só fica o tempo que for nas redes sociais, mas quem é cristão, quem é santo escolhido de Deus, ele tem que passar mais tempo de joelhos do que no celular na mão. Eu costumo dizer que se nós passarmos mais tempo com a Bíblia na mão, quanto passa com o celular, nós conhecemos mais Jesus. Esse povo se relacionava com os outros deuses. Esse povo estava traindo Deus, virando as costas para Deus, mas confiando que Deus iria livrar eles. Por quê? Porque a arca estava ali, a presença de Deus estava ali, mas já tinha um homem de Deus no meio daquele povo. Quem era? Samuel, profeta, juiz e sacerdote, fruto de oração de uma mulher estéril, fruto de oração. Tinha um fruto de oração no meio daquele povo. E a Bíblia diz que aquele povo percebe que o cerco está se fechando, e agora o povo vai chegar até o profeta e vai dizer: profeta, clama ao nosso Senhor. Você está vendo a distância que aquele povo estava de Deus? Eles não clamou, ele chamou o profeta para clamar ao Senhor. Tem gente que pede: pastor, ora por mim, Luciano, ora por mim, mas ele mesmo não ora. Não adianta eu orar se você não ora. Não adianta eu clamar a Deus se você não clama a Deus. O povo vai chamar o profeta e vai dizer: profeta, clama por nós. Porém o profeta vai dizer: eu vou clamar, mas antes de clamar, eu vou ter que puxar a sua orelha. Primeiro vocês vão ter que jogar os ídolos fora. Primeiro vocês vão ter que parar de adorar outros deuses. Depois vocês vão vir congregar. Tem gente que fala assim: pastor, eu sou crente, mas eu sou crente em casa. Não, eu sou igreja, mas eu sou igreja lá da minha casa, não preciso vir no templo. Não, você sozinho é templo, você com os irmãos é igreja. Você só é igreja se estiver congregando, se estiver reunido com os irmãos. Porque Paulo ele vai usar a simbologia de um corpo. Ele vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Nesse corpo, Cristo é o cabeça. Quando Paulo usa essa expressão, essa metodologia de que Cristo é o cabeça, Paulo está dizendo que o controle
do corpo é a cabeça, ou seja, o controle da igreja é Cristo, e nós somos um membro deste corpo. Irmãos, se o seu braço estiver doendo e você cortar ele, você vai sentir falta. E a pergunta que não cala: quem vai morrer, seu braço ou você? Seu braço, o membro. Ou seja, o membro que se afasta da igreja, não é a igreja que morre, é o membro que se afastou. Então, quando Samuel está chamando o povo para congregar, Samuel está dizendo: vocês estão mortos, porque vocês não estão mais congregando e tendo relacionamento com Deus. Eles foram pedir oração e Samuel deu um recado: não, vou orar, mas antes joga os deuses fora, depois congrega e depois volta a adorar somente o Senhor teu Deus. Aí a Bíblia diz que Samuel vai tomar uma atitude, eu acho muito lindo, e vai chegar no texto. A Bíblia diz que Samuel ora, clama, pede e nada acontece. Por que nada acontece? Porque Samuel não tinha tomado ainda uma atitude. Por quê? Porque Samuel era um profeta, ele era juiz e sacerdote. No Antigo Testamento tem muitas tipologias. O que é tipologia, Luciano? Tipologias é algo, ou um objeto, ou uma ação, ou um personagem que aponta para Jesus no Novo Testamento. Como eu falei, a centralidade da Bíblia é Cristo. Ou seja, Samuel orava, Samuel clamava e nada de Deus responder. Mas aí no versículo 9 que nós lemos, eu já vou terminar, que eu sei que você está com fome, eu também estou. No versículo 9, a Bíblia diz que Samuel toma um cordeiro. E quem nem precisa ser crente para saber que cordeiro aqui está falando de Jesus, né? Nem precisa ser crente. Quando Samuel toma um cordeiro e sacrifica esse cordeiro, aí depois a Bíblia diz que ele ora, ele clama, aí Deus vai o ouvir. Como foi dito aqui pelo obreiro, eu esqueci o nome, no livro de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perceba que Samuel está pegando um cordeiro que aponta para Cristo, está trazendo por meio do sacrifício, está trazendo por meio da oração, do clamor. Quando ele pega esse cordeiro, ele está apontando para Cristo. Se a minha oração não tiver em Cristo, é uma oração em vão. Se a minha vida não tiver Cristo no centro, eu posso ter ouro, eu posso ter prata, mas eu vou ser uma pessoa vazia. Eu não vou ser uma pessoa feliz sem Cristo. E eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui que não queriam ouvir essa mensagem. Eu sei que tem pessoas aqui que estão afastadas e tem pessoas aqui que nunca se aproximou de Cristo. Mas eu trago um alerta para você. Você precisa de Cristo na sua vida. Você precisa dar espaço para Cristo na sua vida. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora que o Filho do Homem virá. Aí tem gente que quando a gente fala de arrebatamento, quando a gente fala da volta de Cristo, eles falam assim: eu já fui esse tipo de pessoa, mas a minha avó falava de Jesus, a minha avó morreu e Jesus não voltou, eu estou ficando velho e Jesus não voltou. Será que você já não olhou para o outro lado? Será que Deus não está dando a volta, vamos dizer assim, está dando a volta para que tenha tempo para você se arrepender? Porque Ele é Pai, e o Pai sempre quer que o Filho se arrependa. Então Samuel traz o cordeiro. A Bíblia diz que quando Samuel traz o cordeiro e sacrifica, ele traz Cristo por meio do clamor. Aí Deus ouve o clamor do profeta. Mas Samuel só traz o cordeiro depois que o povo joga os ídolos fora, depois que o povo volta a congregar, e depois que o povo volta a adorar somente o Deus de Israel. Aleluia! Interessante que depois que Samuel ele sacrifica o cordeiro, que é a tipologia de Cristo aqui, depois que Samuel ora, clama, a Bíblia diz que Deus ouve o clamor e livra o povo dos filisteus. O povo sai vitorioso. O povo festeja, pastor.
Porém, no versículo 12, olha o que Samuel faz. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá, o lugar onde eles estavam, e Sem, o lugar onde estavam os inimigos. E ele diz: olha, o nome dessa pedra vai ser Ebenezer, que a tradução é: até aqui nos ajudou o Senhor. E a pergunta que não quer calar: por que até aqui? Por que não até diante? Sabe por que Samuel colocou isso aqui, essa pedra, e falou até aqui nos ajudou o Senhor? É porque até ali o povo tinha se arrependido, mas dali em diante, se não tiver arrependimento, Deus não iria mais ajudar. É verdade. Então ali virou um memorial de arrependimento. Jesus dá um alerta no livro de Apocalipse: lembra da onde você? Lembra aonde você? Ou seja, um memorial. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se o povo continuasse adorando a Deus, obediente a Deus, aonde eles fossem, Deus continuaria ajudando eles. Mas se eles se desviassem, se eles adorassem outros deuses, eles iam lembrar: poxa, até lá nos ajudou o Senhor. Então, que sirva de alerta. Eu peço à igreja para ficar de pé, que eu já vou passar a oportunidade, pastor. Que nós podemos lembrar aonde nós caímos e também aonde Deus nos levantou. Quando Samuel colocou essa pedra, ficou como um memorial, o antes e o depois dessa pedra. Até aqui nos ajudou o Senhor. E pastor Jadilson, vou chamar de Deus, né? Se o Senhor está aqui, porque até aqui ajudou o Senhor. Se o Senhor chegou até aqui, na idade que o Senhor tem, eu não vou perguntar a idade, que é falta de gente, mas acho que é uns 20, né? 22, 23. Até aqui ajudou o Senhor. Eu queria fazer uma oração pelo Senhor, pela sua esposa também. Ela pode vir aqui. Esposa do pastor, pode vir, por gentileza. Queria que vocês pegassem as mãos. E os irmãos vão estender as mãos. Nós vamos fazer uma oração. Uma oração de agradecimento. Por estarmos aqui. Porque se estamos aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, pode estender as mãos. Pode estender as mãos. Porque eu creio no poder da oração. Léo, você que é a força bem, Léo, seja obediente. O Senhor é tudo. Vamos orar. Querido Deus eterno, aleluia. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está o teu servo, está a esposa do teu servo. Ó Deus querido, Pai amado, o Senhor concedeu ele mais um ano de vida. Eu sei que para chegar aqui, só se o Senhor ajudar. Para chegar aqui, tem uma ajuda do Senhor. Porque são muitas as lutas, as guerras travadas, Senhor. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que te servir não é fácil. Te servir de qualquer jeito é fácil, mas te servir do jeito que o Senhor quer é difícil. Mas nós cremos na vitória do teu servo. Se ele chegou aqui, é porque o Senhor deu força, deu ânimo. Deus, nós sabemos, Senhor, Pai amado, que foi muito grande os livramentos, ó Senhor. Mas em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor cubra ele com a tua graça e misericórdia. O Senhor possa, querido Pai amado, blindar ele e a esposa dele, e assim também o casamento dele e a família dele. Deus, nós sabemos, ó Pai, que tem filhos que ainda não te servem, mas em nome de Jesus, a oração do teu servo vai ter muitos efeitos no mundo espiritual. Que o Senhor possa honrar ele, que um dia ele ainda pode dizer, meu Pai, de voz alta para todo mundo ouvir: eu e minha casa servimos ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe ele, livre de todo mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. A igreja, dá uma salva de palmas em nome de Jesus.